Vamos lá, continuando com os vídeos de ciência da Terra. Agora, Saturno. O dia em Saturno dura 10 horas, né? É menos do que na Terra, portanto, Saturno, por ser muito grande, tem uma rotação considerável, a velocidade de rotação de Saturno. O ano de Saturno demora praticamente 30 anos dos nossos. São 29 anos e meio dos nossos, é o que demora para passar um ano saturniano. Como seria isso então? Você nasce em Saturno, você ser humano. Depois de 30, praticamente 30 anos, você comemora o seu primeiro aniversário, porque é quando o Sol, quando Saturno deu uma volta completa em torno do Sol. Então o ano saturniano é muito demorado. As temperaturas em Saturno são extremamente baixas e Saturno também é um gigante gasoso, assim como Júpiter. Só não é tão grande quanto Júpiter. Saturno é tão famoso quanto Júpiter, nem tanto pelo seu tamanho, mas sim por conta dos seus anéis, né? Aí você já tem na imagem o anel de Saturno, que na verdade são anéis, no plural e não um único anel. Saturno está a 10 unidades astronômicas. Bom, mas Júpiter estava a 5 unidades astronômicas. O que isso significa? Significa que você vai do centro do sistema solar até Júpiter. Então você passa por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, chega a Júpiter e e aí você anda praticamente a mesma distância que você andou até então para chegar em Saturno e não tem praticamente nada, não há planetas entre Júpiter e Saturno. Portanto, você tem um hiato, uma vala sem planetas entre Saturno e Júpiter, praticamente do mesmo tamanho da distância do Sol até Júpiter, né? Bom, isso dá 80 minutos-luz. Ué, se Júpiter está a 40 minutos-luz a uma distância de 5 unidades astronômicas em média, então Saturno, obviamente, está a 80 minutos-luz de distância do Sol. Isso significa que mesmo viajando na velocidade do Sol, perdão, na velocidade da luz, que é de 300, mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim você levaria 80 minutos para ir do Sol até Saturno. Se você fosse um saturniano na praia, coisa que não tem, né? Porque Saturno tem uma atmosfera extremamente densa, quase tão densa quanto de Júpiter, então você não vê, você na superfície de Saturno, você não vê o Sol no céu, praticamente. Se você fosse pegar praia em Saturno e o Sol de repente desligasse, você ainda teria 80 minutos aí de praia antes de você ver a luz se apagar. Essa foto que vocês estão vendo, isso é uma foto, não é uma animação artística. Uma foto da sonda, uma das muitas impressionantes fotos da sonda Cassini. A sonda Cassini foi a sonda responsável pela maior quantidade de informações que se tem até hoje em dia, né? A respeito de Saturno. Ela foi enviada pela NASA, acho que se não me engano, no início dos anos 90? Não, foi nos anos 80. E eu acho que ela chegou antes do fim dos anos 90 a Saturno, acho que foi isso. Não me lembro agora das datas com exatidão. Mas enfim, se espatifou também na reentrada com a atmosfera com Saturno, mas antes disso ela fez várias manobras diferentes para passar por várias luas de Saturno e próximo aos anéis de Saturno. Isso não é uma foto da Cassini, isso aí é uma ilustração artística, né? Então vocês estão vendo como seria olhar próximo dos anéis de Saturno. Na verdade, os anéis de Saturno são compostos basicamente por rocha e gelo. Você tem pedras que variam de tamanho de um automóvel até um prédio, né? E ficam girando lá em torno de Saturno. Isso sim é uma foto da Cassini. Na foto você pode ver que Saturno tem vários anéis, existem divisões entre os anéis de Saturno. Ó, veja aqui eu tenho um anel deste lado e tenho outro anel deste lado. São anéis diferentes, um para cada lado aí, certo?
No meio, bem aqui no meio, você percebe que tem um corpo celeste pequenininho que está orbitando em torno de Saturno, e a gravidade desse corpinho celeste aqui está causando uma divisão, porque ele vai agregando a poeira do anel, né, gravitacionalmente, aí causou uma divisão entre os dois anéis. Dá para ver aqui, ó, a sombra gerada por esse pequeno corpo celeste na superfície do anel. Assim como também dá para ver a sombra desses outros elementos aqui, são pedaços de gelo que estão nas bordas do anel, que estão em pé, né? Para ver aqui. Deixa eu reduzir. Isso aqui é uma outra foto da Cassini, também você percebe aqui, ó, os como se fossem estalagnites ou estalactites. É que usar esse termo nos anéis de Saturno faz sentido, porque isso é um termo de espeleologia, né? E para usar estalagmite, estalactite, você teria que saber o que é que está em cima e o que é que está embaixo. Mas no caso dos anéis de Saturno, no meio do espaço, não tem em cima e embaixo. Então não faz sentido usar essa terminologia. Mas é como se fosse. Então você tem pedaços de gelo e eles estão aqui, ó. Essas aqui são as sombras dele, eles estão em pé na borda desse anel de Saturno. Para ver eles aqui acumulados, ó, projetando sombra sobre o anel. Mesma coisa, um outro corpo celeste que está dividido. Na verdade, seria um corpúsculo celeste, porque ele é extremamente pequeno e está ali causando uma perturbação gravitacional, né, que vai separando os anéis. Aqui no zoom dá para ver que esse corpúsculo parece quase uma batata espacial, uma batatinha feita de pedra. Ela não se engane, tá? Embora não pareça, esse pedaço de pedra é bem grande, bem grande. Grande tipo maior que uma casa, maior que um prédio às vezes, dependendo do tamanho do corpo celeste. Isso aí é uma animação artística mostrando, digamos assim, a trajetória de inúmeros corpos celestes que orbitam Saturno. Saturno não tem só o seu anel orbitando ele. Saturno tem uma pancada de luas, no caso são 60 e... Vou voltar aqui que eu esqueci, 62 luas. Saturno tem 62 luas e minúsculos corpúsculos que orbitam em torno, além dos seus próprios anéis, que são mais de um. Cada cor tem uma subdivisão de anel, tá? Aí vocês estão vendo outra foto da Cassini. No caso, a Cassini passou próximo a um dos polos de Saturno e fotografou isso aí que vocês estão vendo. Isso aí é uma aurora. Igual aqui na Terra temos a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal acontece no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. No caso aí não dá para definir se é a aurora austral ou boreal, porque eu não sei se eu estou olhando o polo norte ou o polo sul de Saturno. E não adianta também, de novo, você querer argumentar dizendo, não, é o sul porque eu estou olhando de baixo para cima. Não existe baixo ou em cima no espaço. Pode ser que a Cassini tenha tirado a foto tenha sido arranjada ao contrário, só porque fica mais bonita nessa posição, tá? Então não dá para dizer, só olhando a foto, se é o norte ou é o sul. Cassini, como Galileu, a sonda Galileu, também se arrebentou na reentrada da atmosfera de Saturno. Isso aí que vocês estão vendo não é uma foto, é uma ilustração artística. Se Cassini era a sonda que tirava as fotos de Saturno, o único modo de você ter uma foto de Cassini se estatelando em Saturno seria se você tivesse outra sonda lá fotografando Cassini, mas Cassini era a única sonda lá na região. Então, óbvio que isso aí não é uma foto, isso aí é uma ilustração artística encomendada pela NASA. Bom, por que Saturno tem anéis? Existe um limite gravitacional em torno de todo o corpo celeste que é conhecido como limite de Roche. O limite de Roche garante o seguinte: quando um corpo celeste se aproxima demais do limite de Roche, esse corpo celeste, por atração gravitacional, ele acaba se deformando.
Por que que ele se deforma? Bom, o corpo celeste ele seguia uma trajetória, né? Todo o corpo celeste gira em torno de um planeta, mas ao mesmo tempo o planeta puxa ele gravitacionalmente. Bom, se em algum momento essa força for grande demais, ela começa a desfazer o satélite que está orbitando o planeta. Se eu pudesse fazer uma animação desta cena, ela seguiria mais ou menos essa ideia. Tem um satélite verde que roda em torno de um planeta vermelho. Ele se aproxima da região de perigo, que é o limite de Roche. Ele sofre deformação e no processo ele se esbagaça. Os pedaços que constituíam a luazinha ou satélite começam a orbitar gravitacionalmente o planeta. É basicamente isso que aconteceu com Saturno. Com algumas luas, ou alguma lua, não dá para saber com exatidão, ou algum corpo celeste se desfez ao se aproximar demais do limite de Roche de Saturno, se desfez e constituiu o anel de Saturno. Outros corpos celestes também possuem anel, como Urano, Netuno, mas são anéis muito insignificantes comparados com o anel de Saturno, que é muito mais vistoso, certo? Mais no próximo vídeo.